Hoje vamos falar de amigdalitis aguda. Você já acordou com uma dor de garganta tão forte que até engolir saliva parecia impossível? Será que toda dor de garganta precisa de antibiótico? A resposta é não. E entender isso pode evitar o uso desnecessário de medicamentos e ajudar a você a procurar atendimento médico no momento certo. Neste vídeo, vou explicar de forma simples o que é a amigdalitis aguda, quais são os sintomas, quando ela é causada por vírus ou quando é causada por bactéria. Além disso, quais são os tratamentos disponíveis e quais são os sinais que indicam que é hora de procurar um médico com urgência. Antes de continuar, aproveite para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos sobre saúde explicados de forma clara e baseada em evidências. A amigdalitis aguda é uma infecção das amígdalas, que são aquelas duas estruturas localizadas no fundo da garganta. Elas fazem parte de nosso sistema imune, ou seja, da nossa defesa, e ajudam a combater micro-organismos, tanto aqueles que entram pelo nariz como aqueles que entram pela boca, tanto vírus como bactérias. Na maioria das vezes, a amigdalitis ela é causada por vírus, na grande maioria das vezes. Os mesmos responsáveis pelo resfriado e pelas gripes. Neste caso, o organismo costuma eliminar a infecção de maneira sozinho em poucos dias. Ou seja, quando é provocada por vírus, é um processo que na medicina chamam como autolimitado, que o próprio corpo toma conta, o próprio sistema imune, e o vírus é eliminado em uns dias. Por outro lado, uma parte dos casos é causado por uma bactéria chamada Streptococcus beta hemolítico do grupo A, ou também conhecido como Streptococcus pyogenes. Este tipo de amigdalitis pode precisar de tratamento com antibiótico para evitar algumas possíveis complicações. Mas como diferenciar entre uma amigdalitis viral e uma amigdalitis bacteriana? Quando a causa é viral, normalmente a pessoa apresenta dor de garganta acompanhada de tosse, coriza, ronquidão, olhos vermelhos e lagrimejando. E muitas vezes a febre pode ser uma febre baixa, pode estar ausente, ocasionalmente também pode aparecer febre alta e persistente por vários dias, que depois vai se espaciando e diminuindo de maneira paulatina. Já a amigdalitis bacteriana tem um comportamento um pouco diferente, porque a febre é bem mais alta, a dor de garganta é muito mais intensa, a febre geralmente costuma ser acima de 38,5. As amígdalas podem apresentar as chamadas placas, que são placas de pus, que na medicina conhecem como exudatos. Elas são tipo umas placas de cor esbranquiçado e amarelado que aparecem na região das amígdalas. Além disso, no palato mole, pode apresentar umas petequias, que são uns pontos de cor vermelho. Podem aparecer também gânglios na região do pescoço, principalmente na região anterior do pescoço. Estes gânglios ficam doloridos e aumentados de tamanho. E normalmente não há tosse. É uma grande diferença da amigdalitis causada por vírus, que se apresenta a tosse como um sintoma comum. Nas crianças, pode acontecer também outros sintomas como dor abdominal, causado geralmente por adenitis mesentérica. Além disso, crianças podem apresentar vômitos e náuseas, conhecida como enjoo. É importante lembrar que apenas olhar a garganta nem sempre é suficiente para saber se a infecção é viral ou bacteriana. É por isso que o médico avalia um conjunto de sintomas
Em alguns casos, pode até solicitar um teste rápido para detectar a bactéria ou até uma cultura da garganta. E como é feito o tratamento? Se a amigdalite for causada por vírus, não existe antibiótico que resolva o problema, porque os antibióticos só combatem bactérias. Os antibióticos não são efetivos contra os vírus. Nesses casos, o tratamento é voltado para aliviar os sintomas, analgésicos e antitérmicos para controlar a dor e a febre, ocasionalmente anti-inflamatório. Também é importante manter uma boa hidratação, ingerir alimentos mais tolerados, como os alimentos frios, líquidos e pastosos, fazer repouso relativo. Agora, quando existe uma forte suspeita de amigdalite bacteriana ou confirmação bacteriana, o médico pode prescrever antibiótico, sendo a amoxicilina o antibiótico mais usado. Geralmente o tratamento ele é estendido com amoxicilina por 10 dias para erradicar a bactéria da região das amígdalas. Outra alternativa, em alguns casos, pode ser a penicilina benzatínica, conhecida popularmente como Benzetacil. Ela é aplicada em doses únicas por via intramuscular. Nas pessoas que têm alergia às penicilinas, neste caso a amoxicilina, uma penicilina, Benzetacil também é uma penicilina. Em casos de alergia às penicilinas, pode ser usado outros antibióticos como alternativa. O médico pode prescrever, por exemplo, azitromicina ou clindamicina como alternativa às penicilinas. Existe uma dúvida muito comum na população. Sempre que existe dor de garganta ou infecção de garganta, posso tomar antibiótico por conta própria? A resposta é não. Porque além de não funcionar contra infecções virais, que é a grande maioria das amigdalites, das infecções de garganta, o uso inadequado de antibióticos também aumenta a resistência às bactérias, dificulta tratamentos futuros e pode causar efeitos colaterais desnecessários, porque, no caso, o paciente provavelmente nem precisava de antibiótico. Alguns pacientes, principalmente quando a dor é muito intensa ou existe um grande inchaço na garganta, em alguns casos o médico pode prescrever corticoide em doses únicas para reduzir a inflamação e aliviar os sintomas. Mas essa decisão deve ser uma decisão feita pelo médico e de maneira individualizada. Embora a maioria dos casos evoluam bem, existem situações que exigem atendimento médico imediato. Por exemplo, deve ser procurado um serviço de urgência se existe dificuldade para respirar, dificuldade importante para engolir saliva, baba excessiva, ou seja, excesso de salivação, dificuldade para abrir a boca, a voz abafada, desvio da úvula, uma estrutura que existe dentro da boca, dor intensa apenas de um lado da garganta, com inchaço importante do pescoço, desidratação ou pior mesmo dos sintomas. Esses sinais podem indicar a existência de uma das possíveis complicações, que é o abscesso periamigdaliano, que é uma das possíveis complicações e às vezes requer um tratamento feito, um procedimento feito intra-hospitalarmente, que é a drenagem do abscesso, para drenar o possível pus que acumula nessa região. Se uma amigdalite bacteriana não foi tratada corretamente, pode também surgir complicações tardias. Entre elas encontra-se a chamada febre reumática, que pode evoluir em alguns casos ou quando é repetidamente para outras complicações como a cardite reumática, a presença de um sopro cardíaco. Outras possíveis complicações é a glomerulonefrite pós-estreptocócica, que é um tipo de inflamação de causa imunológica que acontece tardiamente no rim. A boa notícia é que a maioria dos casos de amigdalites
melhora completamente quando recebe o tratamento de maneira correta. Por isso, lembre-se que nem toda dor de garganta precisa de antibiótico e a avaliação médica é fundamental para avaliar se a causa é por infecção bacteriana, que aí precisaria de antibiótico, ou por infecção viral, que é apenas tratamento sintomático. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares e se inscreva no canal para levar estas informações a outras pessoas sobre temas de saúde que podem ser beneficiosos tanto para o indivíduo como para a família. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.